Essa questão é típica de concurso. Observe bem a frase. Precisa-se de cozinheiros. Saberia dizer quem é o sujeito dessa frase? Será que o sujeito é simples? O sujeito é composto? O sujeito é oculto? Ou o sujeito é indeterminado? Bem, pausa o vídeo e tente resolver. Vamos descobrir quem é o sujeito dessa oração. Primeiramente, o que é um sujeito simples? É aquele sujeito que tem apenas um único núcleo. Se eu disser assim, Maria foi ao cinema. Quem foi ao cinema? Maria. Portanto, o sujeito simples, ele tem apenas um único núcleo. No caso, Maria. O que seria um sujeito composto? É aquele sujeito que tem mais de um núcleo. Por exemplo, se eu disser assim, Maria e João foram ao cinema. Aí, neste caso, nós temos dois núcleos, Maria e João, mais de uma pessoa. Portanto, neste caso, o sujeito ele é composto. Ele apresenta mais de um núcleo. O sujeito simples apresenta apenas um único núcleo e o composto, mais de um núcleo. Quando que o sujeito é oculto? Quando você reconhece ele pela terminação do verbo. Se eu disser assim, fui ao cinema. Quem foi ao cinema? Eu. Fui ao cinema, eu fui ao cinema. O eu não está aqui na frase. Mas eu consigo reconhecer pela terminação do verbo. Fui. Então foi eu. Assim como se eu disser, fomos ao cinema. Quem é o sujeito? Nós. Nós fomos ao cinema. Portanto, no sujeito oculto, ele não está na frase. Mas você reconhece ele pela terminação do verbo. E por fim, o sujeito ele é indeterminado quando ele não está na frase. Ele não é nem oculto e nem é expresso na oração. Portanto, é um sujeito não identificado. Observando a frase, precisa-se de cozinheiros. Temos aqui o se e o verbo precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Portanto, o verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto. Verbos transitivos indiretos, eles pedem preposição. Olha aqui a preposição de. Anote essa dica. Toda vez que um verbo transitivo indireto estiver ligado diretamente com uma partícula se, esse se, ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Isso serve para dizer que o sujeito é indeterminado. Notou a dica? Quando o se estiver ligado a um verbo transitivo indireto, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Serve para dizer que o sujeito é indeterminado. Portanto, como é o caso aqui, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto, está ligado à partícula se. Portanto, o sujeito desta oração é um sujeito indeterminado. Ele não está expresso na oração, ele não é um sujeito oculto e ele não é identificado. Interessante, não é? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.